Em um momento que surpreendeu e reacendeu esperanças de uma trégua duradoura, o presidente russo Vladimir Putin declarou que o conflito na Ucrânia está chegando ao fim. As palavras foram proferidas poucas horas após o desfile do Dia da Vitória em Moscou, uma data simbólica que celebra a derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial e que neste ano ocorreu em um formato reduzido, sem a tradicional exibição de tanques e mísseis na Praça Vermelha, por receio de ataques ucranianos com drones de longo alcance. Putin afirmou claramente: "Eu acho que o assunto está chegando ao fim", referindo-se à chamada Operação Militar Especial, iniciada em fevereiro de 2022. Ele culpou o Ocidente por prolongar a guerra ao fornecer armas e inteligência a Kiev, alegando que líderes ocidentais aumentaram a confrontação com a Rússia e passaram meses esperando o colapso do Estado russo, algo que, segundo ele, não aconteceu. Ao mesmo tempo, o líder russo sinalizou uma mudança brusca no tratamento dado à liderança ucraniana e declarou estar disposto a encontrar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Moscou ou em um país terceiro, mas somente depois que os termos de um acordo de paz fossem acertados. Quando a guerra começou em 2022, Putin tratava o governo de Zelensky como uma gangue de viciados em drogas e neonazistas. Durante o anúncio no Dia da Vitória, Putin tratou o ucraniano como Senhor Zelensky. Para discussões sobre novos arranjos de segurança na Europa e para selar o fim da guerra, Putin indicou preferência pelo ex-chanceler alemão Gerhard Schröder como interlocutor das negociações. O antigo chanceler da Alemanha continua próximo do presidente russo. Schröder liderou o governo alemão entre 1998 e 2005 e, nesse período, aproximou bastante a Alemanha da Rússia, sobretudo no setor de energia. Depois que deixou a chancelaria, Schröder entrou para os quadros de empresas russas, como Nord Stream AG, Rosneft e Gazprom. Gerhard Schröder chegou a dizer que Vladimir Putin é um democrata impecável. Mas Kaja Kallas, a alta representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, disse no domingo que não seria muito esperto deixar a Rússia escolher com quem dialogar. O anúncio ocorre em meio a um cessar-fogo temporário de 3 dias, mediado pelos Estados Unidos e apoiado tanto por Moscou quanto por Kiev, que coincidiu justamente com as celebrações do Dia da Vitória. O presidente americano Donald Trump havia anunciado a trégua, destacando o alto custo do conflito: 25 mil jovens soldados por mês. "É uma loucura", afirmou Trump, que também expressou o desejo de expandir a trégua. No entanto, autoridades ucranianas relataram violações quase imediatas, quase 150 confrontos nas linhas de frente nas últimas 24 horas, ataques com drones russos e vítimas civis em regiões como Zaporizhia, Kharkiv, Kherson e Dnipropetrovsk. O Kremlin, por sua vez, minimizou as expectativas de um fim imediato. O porta-voz Dmitry Peskov enfatizou que alcançar um acordo de paz é um caminho muito longo, com muitos detalhes complicados, enquanto o assessor Yuri Ushakov indicou que as negociações mediadas por Trump estão pausadas, sem data para a retomada. Para entender o porquê do agora, é preciso olhar para o quadro militar, econômico e político que se formou após mais de 4 anos de guerra, o conflito mais mortal na Europa desde 1945. Do ponto de vista militar, a Rússia conquistou menos de 1/5 do território ucraniano e mantém avanços lentos na região de Donbas, mas sem conseguir controlar completamente a área, como exigido desde o início da invasão. As forças russas sofreram perdas significativas e o ritmo de progressão desacelerou neste ano. Kiev, apesar de exausta, continua resistindo e realizando contra-ataques, inclusive com drones que forçaram a redução do desfile em Moscou. Especialistas observam que nenhum dos lados consegue uma vitória decisiva no campo de batalha, criando um impasse custoso.
Economicamente, o impacto sobre a Rússia é inegável. Estimativas indicam que o conflito drenou cerca de 3 trilhões de dólares da economia russa, com sanções ocidentais afetando setores-chave, embora o país tenha conseguido se adaptar parcialmente. A guerra também gerou ansiedade doméstica em Moscou. O humor da população azedou diante das mortes em massa, da destruição na Ucrânia e do prolongamento indefinido de um conflito que já dura mais tempo que a participação soviética na Segunda Guerra Mundial. Putin, que sempre projetou força, pode estar sentindo a necessidade de sinalizar progresso para manter o apoio interno. No plano internacional, o contexto mudou com o retorno de Donald Trump à Casa Branca. O presidente americano fez do fim rápido da guerra uma promessa de campanha e tem pressionado ativamente por cessar-fogo, inclusive com ligações diretas com Putin. O cessar-fogo de 3 dias é o mais recente fruto dessa diplomacia, embora cessar-fogos anteriores, como o da Páscoa Ortodoxa, tenham falhado rapidamente por acusações mútuas e violações. Putin parece usar o momento para testar a disposição ocidental e posicionar a Rússia como parte interessada em uma solução, ao mesmo tempo em que mantém suas condições máximas, controle efetivo sobre territórios ocupados e veto à entrada da Ucrânia na OTAN. A Ucrânia reage com ceticismo. Zelensky condenou as ações russas durante o suposto cessar-fogo e reafirmou que não cederá território nem abrirá mão de garantias de segurança robustas. Para Kiev, as declarações de Putin podem ser mais uma manobra tática do que um compromisso genuíno com a paz. Do lado europeu, líderes como o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, veem potencial para discutir a arquitetura de segurança continental, mas mantém a posição de que a Rússia não pode sair vitoriosa, o que torna este anúncio diferente de promessas anteriores de paz. O momento agora é simbólico após o dia da vitória e sugere uma tentativa de Putin de associar o possível fim do conflito a uma narrativa de vitória russa, reforçando sua imagem interna. Ao mesmo tempo, o desgaste acumulado, militar, econômico e humano, pode ter convencido o Kremlin de que prolongar a guerra indefinidamente traz mais riscos do que benefícios. Avanços incrementais na linha de frente do campo de batalha não compensam o custo estratégico de uma Europa unida contra a Rússia e de uma economia sob pressão constante. No entanto, analistas advertem para o otimismo excessivo. As condições russas para uma paz duradoura, como a retirada ucraniana de Donetsk, neutralidade de Kiev e o novo sistema de segurança europeu, continuam inaceitáveis para a Ucrânia e seus aliados. As negociações mediadas por Trump, embora ativas, avançam lentamente e o Kremlin insiste que lutará até cumprir todos os objetivos iniciais, seja por via diplomática ou militar. O anúncio de Putin, portanto, representa um sinal ambíguo, uma porta entreaberta para negociações em um momento de exaustão mútua, mas ainda longe de um acordo definitivo. Se o cessar-fogo temporário evoluir para uma trégua mais ampla, testemunharemos aqui o início do fim do conflito mais devastador do século XXI na Europa. Caso contrário, as declarações podem se somar a uma longa lista de promessas não cumpridas. O que está claro é que, após 4 anos de sofrimento, tanto russos quanto ucranianos anseiam por uma saída na matança. Resta saber se o agora de Putin é o início de uma solução real ou apenas mais um capítulo de uma guerra que já mudou o mapa geopolítico do continente para sempre. É um privilégio em trazer informações exclusivas para vocês. Por isso sempre peço seu apoio. Doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.